Na edição dessa semana da revista Shonen Jump, ainda com os mangás novos sem serem ranqueados na revista, tem muitas grandes novidades, né? A não ser alguns pontos que eu quero comentar aí, pelo menos até o final do vídeo, falar sobre eles. Mas ao todo vamos comentar um pouquinho sobre o que a gente tem a falar sobre alguns desses mangás da revista. Já peço que você deixe o seu like, se inscreva e ajude no crescimento, é muito importante. Eu não quero bater 2.000 inscritos ainda esse ano, sua ajuda é indispensável. Então confere aí se você já está inscrito. Nessa edição tivemos na capa da revista o Madano It, como sempre um grande destaque na revista, como sempre um mangá que a revista tá dando bastante atenção nesses últimos meses. Já as páginas coloridas tivemos para o Akane Banashi, que está perto de estrear o anime, e outros destaques da revista, que é o Summon Hearts e o Jujutsu Módulo. São aí grandes mangás que a revista tá botando bastante fé, né? Apesar de que Mojuro logo talvez seja encerrado, né? Temos os mangás novatos, que é o Underdoctor, Kaigeki no Kinato e o Aliens Herbert. São mangás que ainda não foram ranqueados na revista. Só na edição 16 vão começar, né, com o Underdoctor estreando em Tox. Então vamos ver como é que vai ficar o desempenho deles aí. Já o mangá Holy Dragon tá ausente e o mangá Hunter x Hunter tá em hiato. Mas enfim, tivemos 12 mangás ranqueados e as últimas posições, né, falando desses mangás que estão com grande possibilidade, praticamente já decidido um cancelamento. A última posição foi o Goron Egin, sem muito o que a gente poder falar, né, porque a situação dele é aquilo que eu já comento em toda a edição. O mangá não vai sobreviver, ele só vai aí encaminhar o seu encerramento o mais breve possível, como já tá encaminhando, né. Outros que já estão começando a mostrar um indício de fechamento de histórias é primeiramente o Tonari no Segawa, que está na 11ª posição e logo vai estar se encerrando. Então, apesar de não tivermos um anúncio oficial, nem precisa, né? Todo mundo já sabe a situação, quem acompanha a revista, quem acompanha o mangá sabe que o mangá não está tendo popularidade, não está tendo aceitação quase nenhuma, então é óbvio o que vai acontecer com essa obra. A mesma coisa é com Dikeyusha, que não vai sobreviver, vai ser cancelado o mais breve possível, assim como o Tonari no Segawa e Goron Egin. Acredito que os três vão ser encerrados na mesma leva. Então, pode ser que a revista então estreie mais 3 mangás. Vamos ver o que a revista vai trazer, né? A gente já pode começar a teorizar sobre possíveis gêneros, possíveis propostas de mangás. Quem sabe a revista quer trazer uma nova tentativa de esporte, ou quem sabe ela vai tentar apostar mais uma vez num shonen de batalha, ou quem sabe tentar trazer mais um romance, ou quem sabe até mais uma comédia. Eu acredito que pode ser pelo menos 2 desses 3. Ele pode trazer um mangá de esporte e um mangá de comédia e um outro genérico de batalhas, né? Como sempre a maioria das vezes alguma leva tem, né? Então pode ser essas opções. Acredito que pode ser pelo menos um pouquinho, pelo menos algumas delas, né? Se for possível, pelo menos uma dessas opções, que é os que eu já falei, né? Então vamos ficar de olho para ver como é que vai ser a situação, mas por enquanto ainda não temos data sobre quando é que essa próxima leva pode estrear. Então o meu chute seria que possivelmente daqui a um mês e meio aproximadamente. Vamos ver se vai ser realmente dessa forma. Mas enfim, a 9ª posição tivemos o Nui Exorcist, que recebe sempre posições na parte mais de baixo, né? Acho que mais por escolha editorial mesmo. O mangá ele não é tão relevante assim, então ele só fica por aí mesmo, né? Sem muitas preocupações, sem nada tão impressionante, né? Tem um arco aí, eu não diria nem tão interessante, porque a minha opinião sobre No Exorcist é que a obra, ela de início, ele nunca foi algo tão impressionante, né? De início eu até gostava, achava bem interessante, mas eu meio que enjoei da história. Acho que ela foi para um caminho onde eu não gostei, não achei tão legal assim. Então, uma história que já não era tão impressionante, ela decaiu bastante e aí já perdeu muito da minha credibilidade. Então, talvez para os leitores já seja algo diferente, para os japoneses, né, que acompanham a revista e o mangá e tudo mais. Mas no Exorcist ele nunca foi um grande mangá. A revista escolher por botar o mangá sempre nas partes de baixo, mesmo não sendo algo com relação à baixa popularidade, já indica que a revista talvez não tá tão interessada em posicionar o mangá em posições altas ou em dar grande destaque aí. Então ele basicamente virou um mangá que fecha a revista, não necessariamente na última posição, porque as últimas posições tá aí os mangás que serão cancelados, né? Mas ele sempre tá aí na parte de baixo. Também nem toda semana, mas tá por aí, né? Agora a 8ª posição temos o Rimaten, que tá sempre no meio da revista, e como eu sempre costumo chamar ele de o tapa-buraco da revista, né? Então o Rimaten, ele não apresenta tantas coisas impressionantes. Vamos ver o que o autor ele vai ainda querer apresentar. Acredito que o mangá não vai sair aí do seu tema genérico, então vamos continuar acompanhando. E já a 7ª posição é o Roboko.
Boku que também não apresenta nada tão impressionante, é sempre só a mesma coisa, né? As mesmas piadas, as mesmas propostas, as mesmas histórias, sempre girando em torno do mesmo ciclo, né? Então, um pouco também nada tão impressionante. Agora partindo pro outro lado, né, os 6 primeiros, o Witchwatch, ele recebeu uma posição interessante no meio da revista, tá um arco bem interessante, bem legal, ele recebeu capa da edição anterior, se não me engano, então o mangá ele tá em um ótimo momento, um arco muito interessante, talvez a gente veja a obra se desenvolvendo de uma forma mais interessante, algo bem maior. E quem sabe, né, eu tô com esse pensamento de quem sabe depois desse grande arco a gente comece a ver o mangá, quem sabe, se inclinando para um futuro final, que pode estar bem perto aí, talvez, né? Porque eu acho que muitas das coisas que já foram desenvolvidas já é praticamente muito caminho andado do que a história já se propôs a apresentar. A não ser que o autor ele queira aí abrir novos horizontes para a história, aí sim esticar um pouco mais a obra. Mas aí isso pode ser bom ou pode ser ruim. Por quê? Bom, porque a gente vai ter mais coisas, né, para acompanhar, quem sabe coisas legais, mas talvez não sejam tão legais assim, porque obras que são esticadas só para a obra ser mais longa, aí muitas vezes cai a qualidade. A quantidade aumenta, mas a qualidade cai. Então existem esses pontos, né? Eu acredito que talvez depois desse arco a gente possa ver a obra agora começando a fechar as pontas aí até um futuro encerramento. Vejamos se isso vai acontecer mesmo, né? Acho que até então o arco ele pode durar um pouco mais, mas estaremos aí de olho. A quinta posição é o Kyoshi-kun, recebeu uma ótima posição, tá em um arco aí bem frenético, ainda tá praticamente no pico aí do seu arco. Vejamos o que ainda vai acontecer. E já a quarta posição é o Kagurabachi, voltando a receber posições altas, né, algumas sequências boas, espero que realmente ele volte a permanecer por aqui e torcerei aí pelos mais coisas com relação à obra. Já a terceira posição é o Shinobi Goto, também recebendo uma posição bem alta, o que me impressionou de certa forma, porque não é tão comum atualmente o mangá receber posições nesses níveis. Ele está sempre no meio da revista, acompanhando por Rimaten, por Kyoshi-kun. Então, Shinobi Goto recebeu uma terceira posição, entrou no pódio dessa edição, né? Então, pelo menos uma ótima notícia, né? Talvez pelo momento do arco. Vamos ver o que vai acontecer. Já a segunda posição, como sempre, One Piece tá aqui sempre quando é ranqueado, então nada tão fora da sua normalidade. E a primeira posição voltou a ser Ao no Haku. Eu não lembro a última vez que eu vi Ao no Haku na primeira posição. O mangá tava recebendo posições baixas aí. Ele, Kagurabachi, um grandes mangás aí da revista, com posições um pouco mais baixas no meio da revista. Agora ele voltou para a primeira posição, algo interessante. Talvez o motivo seja porque o Ichi tá com capa e o Summoner Hats ele tá com páginas coloridas. Então não restou nenhum desses mangás que atualmente recebe a maior prioridade da revista para ficar nas primeiras posições. Então a revista optou por Ao no Haku, né? Então vamos ver o que ainda vai ser apresentado. Eu acredito que a próxima edição ele não vai permanecer, pode ser uma posição alta, mas não vai permanecer pelo menos na primeira posição, ou na segunda pelo menos. Estaremos ainda de olho em qualquer outra novidade. Pelo menos aqui ele esteve aí na parte de cima da revista, algo muito bom, merecido, né? Quem conhece a obra sabe que a obra é interessante, é legal e merece todo o sucesso que ela tem. Mas para a próxima edição, que é a edição 15, vou tentar trazer ainda essa semana para a gente voltar aos atuais, né, as edições atuais. Temos o One Piece como capa da revista e as páginas coloridas serão para o Shinobi Goto e para o Jujutsu Módula. Inclusive, falando sobre One Piece, essa capa é em comemoração à sua enquete, né, que vai ser lançada, a enquete mundial, no caso, de popularidade, dos 100 personagens mais populares. E também por comemoração às vendas do mangá, que o mangá já está com 600 milhões de exemplares em circulação, uma marca histórica aí, o mangá já alcançou, então realmente um negócio absurdo. Vamos ver como é que será então essa enquete de popularidade, inclusive votação para o mundo todo, né? Eu não lembro como é que ficou o top 10 da primeira enquete mundial. Vamos ver se essa segunda vamos ter algumas surpresas, né? Porque de lá para cá mudou muita coisa. Vamos ver o que pode acontecer. Mas isso aí fica para o próximo vídeo. A enquete também acredito que não vai nem começar na próxima edição, que no caso já saiu agora, né? Mas vamos ver quando isso vai sair. Então, de qualquer forma, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que você continue acompanhando aqui o canal, porque tem muitas novidades, não só da Shonen Jump, de outras revistas, outros mangás também. De qualquer forma é isso, eu fico por aqui e até o próximo vídeo.